já começou algo novo, toda empolgada, ali fez projeto, anotou tudo, colocou post-it, fez toda a função. Mas aí, com o passar do tempo, tu sentiu vontade de desistir e achou que realmente aquilo não era como tu estava pensando que fosse? Por exemplo, ai, tu quer começar a ter o hábito de ler um livro, mas aí vem um dia, tu posterga outro, acontece outra coisa, e aquele hábito de ler pelo menos uma página do livro não deu certo. Ou, por exemplo, mudar a alimentação. Vai começar agora, né? Então, aí daqui a pouco vem Natal, Ano Novo. Será que dá certo? Ou, por exemplo, até fazer uma reforma da casa, começar um novo projeto, enfim. Manter a constância parece algo bem simples, parece algo fácil, mas ela tem um detalhe: ela separa algo de quem sonha e de quem transforma. E talvez tu esteja só cansada, só, sei lá, não saber o rumo em que tomar, né? E achando que não nasceu para ser constante. E aí vem o tal do autossabotagem, né? Mas eu quero te contar que o propósito está escondido justamente neste detalhe, em continuar. Por exemplo, eu mesma já vivi isso muitas e muitas vezes, por diversas razões. Eu já comecei projetos novos, hábitos novos. Eu ia com força total, cheia de planos, cheia de metas, só que daí no meio do caminho bateu cansaço, algo que estava planejado mudou de rota, algo que estava dentro da rotina também não foi dando certo, prioridades. Comecei a me cobrar por que eu não estava tendo resultado. Aí vinha o desânimo, frustração, autossabotagem. Então eu achava que eu não tinha disciplina suficiente. E vou te dizer, eu vou ser bem sincera contigo, às vezes eu não tinha mesmo, né, a disciplina suficiente, mas não era por culpa, assim, como é que eu vou dizer, por uma falha minha, era porque eu não tinha conhecimento da forma de como foi feita, um planejamento bem realizado, né? Às vezes, sim, pode ser falta de disciplina, falta de conhecimento, falta de um monte de coisa, porque a gente tem aquele ânimo de querer começar, né? E o querer começar e já querer ver o resultado, só que a gente não observa o processo. Então a gente precisa entender o passo a passo para poder manter a constância, porque se a gente não observa este passo a passo, o que vai fazendo aos poucos, a constância acaba se perdendo no meio do caminho, e aí a gente coloca qualquer outro fator na frente para justificar aquilo ali que está acontecendo. E durante minhas leituras, principalmente na Bíblia, onde eu venho buscar conhecimento, buscar uma fé, me veio algo que me tocou assim bastante, que me fez refletir sobre. Porque ali diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Por exemplo, ano passado eu trabalhava numa escola. E aos poucos eu vou jogando essas histórias assim para vocês, para não ficar muito comprido. E esse versículo me tocou muito, porque apesar de eu não estar muito satisfeita neste local que eu estava trabalhando, eu não estava me sentindo realizada, eu tinha que dar o meu melhor ali naquele momento. Mesmo não sendo o meu trabalho dos sonhos, eu tinha que dar o meu melhor naquele momento. E aquelas crianças precisavam de mim e do meu melhor naqueles dias em que eu estava com elas. E isso me tocou muito porque não era só somente para elas, é para Deus. Então tudo que a gente faz é para Ele.
é para servir a Ele, é para Ele nos usar como uma fonte para que a gente possa transformar outras pessoas, a servir outras pessoas. Então, a gente tem que fazer, mesmo naqueles momentos que a gente não quer, que a gente tá cansada, que a gente quer desistir, que a gente tá assim, ó, no máximo do esgotamento, a gente tem que fazer por ele, sabe? Fazer com todo o coração, como para o Senhor, para Ele, sabe? E aí a coisa começa a mudar de lado, o peso sai das costas e a gente consegue ter um olhar melhor sobre aquelas etapas. Então foi aí que eu entendi que constância não é sobre ter força, é estar sempre ali firme, forte, é sobre ter um propósito. Porque, como por exemplo, como eu estava na escola, ali não era um momento de eu ficar para sempre. Era só uma passagem para algo maior. Porque o meu propósito ali não era estar ali, me aposentar, né, como professora de educação física escolar. Meu propósito é passar por ali e deixar uma semente plantada, algo ali, para que eu possa, no próximo nível, eu já estar forjada, eu já estar afiada para a próxima etapa. Então, a constância é sobre um propósito do que a gente quer alcançar. E a gente sabendo o que quer alcançar, a gente consegue alinhar, a gente consegue ter um caminho mais claro, com mais clareza, com mais entendimento. É que nem aquela frase, que nem aquela frase da Alice. Se a gente não sabe aonde quer ir, a gente não sabe onde quer chegar. É mais ou menos isso, né? Se a gente não tem um caminho, um propósito de onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando a gente sabe por que está fazendo, tudo começa a ter um motivo para a gente conseguir manter esta constância. E vou te dizer, manter a constância é um treino. Porque mesmo em dias nublados, por exemplo, aqui hoje está chovendo bastante, a gente se mantém firme, a gente se mantém num propósito. Por exemplo, manter a constância, ser firme, ser forte, ser todo momento aquela coisa cansa, né? A gente sabe que cansa. Mas a gente tem um propósito e com esse propósito fica mais fácil essa caminhada, por exemplo, na minha jornada de emagrecimento. A gente não chega de um dia para o outro, pega o plano alimentar e já começa como se tudo fosse lindo, mar de rosas. A gente tem que preparar a nossa mentalidade antes de começar já neste processo, porque são hábitos novos, a gente está deixando de ser o que era, a gente está deixando de ter aquela personalidade, aquela pessoa de antes que comia de forma errada, com hábitos errados, que não eram tão saudáveis. Então, assim, essas mudanças, elas não são feitas do dia para a noite. É um dia de cada vez, mantendo constância, um pouquinho de cada vez, igual eu venho falando, porque num processo de emagrecimento não é só tu te alimentar bem, praticar exercício, isso são todos os pilares que é como se fosse uma equipe, vai ir te moldando, mas isso vai muito além, é um processo de autoconhecimento, tu vai te entendendo por que tu estava tendo aqueles hábitos que estavam ali no automático e agora tu quer remodelar, é uma remodelagem, então isso leva tempo e precisa ser constante para que chegue no resultado, ou seja, da quantidade de quilos que deseja eliminar, enfim, ou de ter por exemplo, não quero só emagrecer, eu quero ter qualidade de vida, poder praticar exercício, poder ter um corpo mais maleável, enfim, são vários objetivos. Então, para ter esses objetivos, tem que ser constante, mesmo em dias cansada. E teve dias que eu estava extremamente exausta, estava esgotada, mas eu mantive a constância nos exercícios para poder fazer e não quebrar, porque daí isso gera também autoconfiança. E esse trabalho de pecinhas sendo montadas vai trabalhando a autoconfiança, tu vai quebrando a barreira e tu vai vendo que tu é capaz de conseguir
avançar os níveis, igual aqueles jogos de avançar as casas, tu vai conseguindo. E ser constante é uma habilidade treinável, a gente não acorda e vou ser constante hoje e é isso. A gente tem que treinar essa habilidade, porque já a neurociência já diz que quando a gente começa a ter essa habilidade, né, de ser constante, o cérebro, ele vai criando caminhos neurais quando a gente repete essas ações todos os dias. Ou seja, então cada vez que a gente faz algo da mesma forma, mesmo que seja aos pouquinhos, tu envia uma mensagem para sua mente: eu posso confiar em mim, que foi o que eu disse antes. Então, trabalhar essa autoconfiança todos os dias, mesmo que seja um pouquinho. Começou a comer salada no almoço, não gostava de salada, come um alface, um tomatinho, começa aos poucos, porque daí o teu cérebro vai entendendo. Por exemplo, hoje com essa minha constância, eu era assim, uma pessoa que ama doce. Hoje já não caio tanto fácil, claro que às vezes né, dá uma vontade, mas eu não caio com tanta facilidade. Por quê? Porque eu já tô criando essa nova habilidade e confiando mais em mim, de que eu sou capaz de ter este controle com relação ao doce, certo? Então isso a gente vai aprendendo um dia de cada vez e criando essas conexões para que formem esses novos caminhos neurais, para que a gente aprenda essa nova habilidade de ser mais constante no dia a dia e nos nossos projetos de vida. Quero um exemplo bem legal, olha só. Nesse meu processo de emagrecimento, eu precisava também bater a meta da água, né? E para começar a limpar o meu corpo de manhã, a gente precisa tomar água. E logo de manhã, eu começo a tomar 500 ml de água. Não tinha esse hábito de tomar água. Eu já levantava, às vezes ia direto pro café, assim, e tocava a vida. Agora, eu tenho que tomar 500 ml de água. O que eu faço? Para não descer água pura, eu espremo meio limão, porque daí ele já fica mais apetitoso, digamos assim. E aí, no início era bem difícil eu tomar esses 500 ml numa tacada só, né? Então eu ia tomando alguns goles, ia fazendo alguma coisa, ia tomando outros goles, mas eu não tomava café antes de terminar esse copo d'água. Hoje, depois desse tempo, aí já faz uns 30 dias que eu já tô nesse hábito novo, eu não tô conseguindo tomar café antes de tomar água. Por quê? Porque eu já fui criando essa construção de hábito e também eu me sinto vitoriosa e mais autoconfiante por estar conseguindo bater essa meta. Tem dias que eu consigo bater toda a meta da minha água, né? Tomar os meus 2,5, 3 litros. Uns 3, por aí. Tem um cálculo ali que a gente faz para tomar água. Tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu tomo água junto com o chimarrão. Só que chimarrão não conta como líquido água, né? Ele tem a mistura da erva, enfim. Precisa ser água mesmo, né? Claro que o chimarrão vai ajudar na questão, né, de retenção de líquido, que é outro objetivo que eu tenho, mas a água, ela precisa ser, a água pura precisa para outros objetivos dentro do nosso corpo, de hidratação, da digestão, enfim, de outras, da questão das células, enfim, de outros objetivos aí. Então, tem dias que eu consigo ser firme, né? Assim, a meta da manhã eu já tô batendo, que é os 500 ml, que é a hora mais difícil. Agora, a meta total de água é outra meta que eu preciso bater, né? Tem dias que eu consigo, tem outros dias que não. Então, são essas pequenas vitórias que a gente vai construindo como se fosse um tijolinho de uma casa. Então, cada dia a gente vai construindo essa autoconfiança, essa quebrar a barreira para conseguir avançar uma casa. E aí, quando a gente vê isso, quando vê essas pequenas vitórias, a gente já conseguiu aí erguer toda uma casa, todo um castelo, por estar conseguindo bater essas metas e conseguindo trabalhar essa constância. Então, pensa bem, Deus trabalha no tempo e não na pressa. Então, Deus tem um tempo para ele. A gente que é apressada, a gente quer ver o resultado, a gente quer ver tudo na hora, né?
E então, assim, a gente precisa esperar ter esse tempo, né? Por exemplo, na época ali da escola, eu já queria ir embora, só que não estava indo no momento, eu não estava ainda preparada para sair dali, porque demanda outras coisas e outros momentos da minha vida, né? Só pedir para sair, seja o que Deus quiser, a gente precisa se organizar, né? Então, quando Deus trabalha no tempo certo e a gente quer ver o resultado, não dá muito certo. Então, esse processo de constância é o que vai moldando o nosso caráter, os nossos valores, as nossas metas, vai fortalecendo a nossa fé um dia de cada vez, porque a gente vai acreditando nessa e de se manter mais firme no propósito maior. E aí a gente vai conseguindo, mesmo que precise ajeitar a rota aí no meio do caminho, que às vezes, né, a gente planeja, mas tem coisas que realmente a gente achava que ia dar e não ia dar, mas não fugir do propósito e saber o que realmente quer para poder conseguir alcançar, né? Então, não é sobre fazer tudo numa vez só, tudo querendo projeto novo de vida, emagrecimento, reformar a casa, tomar o aporte de água, se alimentar, tudo junto, praticar exercício físico. Não é fazer tudo de uma vez só, é sobre se manter constante no que quer, um dia de cada vez, porque a nossa semente ela só vai florescer se a gente continuar regando. Se a gente rega uma e esquece da outra, não vai frutificar. Então a gente precisa regar, cuidar, mesmo quando ainda não tem flores. Então, se tu tá cansada, descansa, não desiste. Faz o que dá hoje, amanhã é outro dia e olha para o que não deu para fazer para tentar recuperar o de amanhã. Mas não pare, não desista, tá? Ter um propósito não é ser perfeita, ter um propósito é ser persistente na tua jornada. E se essa mensagem tocou o teu coração, comenta aqui embaixo para mim. Eu escolho permanecer para saber que tu ficou comigo até o final desse vídeo. E se tu quer dar o próximo passo nessa caminhada aí nova, de novos hábitos, de novos propósitos, de constância no teu propósito, vem conhecer comigo o desafio Reprograma 21. São 21 dias para tu te reprogramar o teu corpo, tua mente e também as tuas emoções com base na ciência, no propósito e na leveza, sem estar ali se culpando, se pressionando, certo? É com muita leveza, com muito propósito e com base em ciência. E é o que eu falo, né? Nada muda se a tua mentalidade não mudar primeiro. Então, toda vez que tu quer começar um hábito novo, tu precisa mudar a tua mentalidade, certo? E eu tô te esperando aqui no link da descrição desse vídeo. E te aguardo no próximo vídeo do canal. Um beijo, até mais e tchau, tchau!